Está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, aqui pela nossa UniTV. A apresentação desse seu amigo Haroldo Silva Uldura, a direção técnica de Fabrício Felipe e Lucas Felipe e toda a sua equipe, a direção geral do professor e jornalista Hildo Silva. O Linha de Fogo desta quarta-feira, sempre trazendo boas novidades, conhecimentos, informações. Você hoje vai assistir esse Linha de Fogo? Eu estou curioso. Estamos conversando aqui. A minha convidada de hoje, doutora Carla Lapoli, advogada empresarial. Você empresária, você que sabe, você que às vezes está numa situação, como se dizia na gíria, como se diz na gíria, sinuca de bico. Como sair de um problema, como sair das crises que acontecem no dia a dia na sua empresa? Advogado empresarial pode ser o anjo salvador. Estou aqui com a doutora Carla Lapoli. Que honra, que prazer tê-la aqui. Estou honrado. No final vou dizer por quê. A honra é minha, Dora. Obrigada pelo convite. Obrigada a toda a equipe por me receber aqui nesse programa maravilhoso. Eu queria pedir licença para dizer que se a minha avó Tita estivesse aqui entre nós, ela estaria muito feliz de nos ver juntos nesse momento. E mandar um beijo pro meu pai, que é o teu telespectador ativo e com certeza está nos assistindo. E mande para tua mãe também já quero revelar, né? E um beijo para minha mãe, que é a presidente da Academia Tubaronense de Letras e uma pessoa maravilhosa, entusiasta da educação. Da doutora Carla, né, que eu tenho a honra de chamá-la desta forma também, ela é filha da Marilene, né, a Marilene que adora, está sempre aqui no meu programa, e uma das grandes escritoras, uma das grandes professoras que foi aqui da cidade de Tubarão, mestra, acima de tudo. Que honra, por isso dá honra. Mas o assunto nosso aqui é advogada empresarial. A pergunta é muito simples. No intervalo eu te falei, eu tenho uma empresa, a minha empresa não vai bem, está tudo certo, mas de repente eu começo a entrar em parafuso. Aí eu chamo o advogado empresarial. Qual é o papel da advogada empresarial hoje numa empresa em crise? Vamos lá, Dora. Não só na empresa em crise, mas antes de a gente falar sobre a atuação do advogado empresarial, a gente tem que falar sobre empreender. Então, hoje a gente está com mais oportunidade de empreender, as pessoas querem colocar os seus negócios à ativa, começar e tudo mais. E aí, o que eles procuram no primeiro momento? Porque preciso de um contrato social e levar na junta um contador. Mas a verdade é que toda empresa, todo mundo que tem vontade de empreender, antes de mais nada, devia pensar, eu preciso de um contador e de um advogado de direito empresarial, porque a empresa que tem esse auxílio, desde o começo da sua trajetória, ela tem muito mais chances de prosperar do que aquela empresa que chama um advogado para apagar o fogo. É muito mais fácil fazer certo da primeira vez do que ter que consertar uma situação. Mas, ainda assim, é melhor buscar o auxílio desse profissional do que não tê-lo mesmo quando a situação já fica um pouco mais delicada. Quando você fala que esse advogado ele vem como bombeiro para apagar o fogo, é o seguinte, porque muitas vezes as empresas chamam um profissional do direito, quando tem problemas trabalhistas, quando tem problemas assim que acontece normalmente. Mas esse profissional empresarial, ele pode fazer um acompanhamento dessa empresa? Sim, na verdade, o advogado de direito empresarial, ele atua de uma maneira muito mais eficiente quando ele participa da rotina da empresa, quando ele participa diariamente da empresa, não só quando existe uma crise. Mas a nossa cultura eu não preciso de um advogado porque está tudo bem na minha empresa. E aí é onde a pessoa não nos chama. E aí chama quando tem uma ação trabalhista, quando tem algum problema de contratação com um dos seus fornecedores, um de seus distribuidores, e aí é onde o problema começa a ficar mais difícil de resolver. Então, lá desde a sua instituição, o advogado, ele já faria os contratos de trabalho adequadamente, os contratos com fornecedores adequadamente, os contratos entre os próprios sócios na constituição dessa sociedade. Então, a empresa ela precisa do advogado de direito empresarial antes mesmo dela nascer, enquanto ela só é uma ideia, porque daí ela já parte desde o contrato social até a sua rotina organizacional,
toda dentro da lei, que não é o que a gente vê hoje, infelizmente, nas empresas. Agora, nós temos em Tubarão, eu quero falar propriamente da minha cidade, nós somos vistos regionalmente também, a nossa UniTV alcança, mas nós temos praticamente 7.500 CNPJs, médios e para grande, e no total são quase 14 mil empresas. Vai faltar profissional ou pouca gente sabe da atuação desse profissional e da importância desse profissional do direito? Poucas pessoas têm conhecimento sobre a importância desse profissional. Então, embora a gente tenha um mercado muito amplo, não se tem a procura para esse profissional. Porque o advogado do direito empresarial, na verdade, ele é um advogado preventivo, não repressivo na sua essencialidade, mas não é a nossa atuação, infelizmente, não acontece dessa maneira, porque como eu disse, né, o empresário ele nos busca quando ele tem uma ação trabalhista, quando ele tem um problema com o fornecedor, não antes, eu vou contratar um funcionário, esse meu contrato tá bom? Eu vou mandar para o meu advogado ver se esse contrato está completo, se ele atinge as minhas expectativas, se ele vai servir para ser executado quando eu precisar, ou se eu vou ter só um documento que comprova que existia relação, mas não regula nada. Então, não é, eu tenho uma ação trabalhista, preciso de advogado. Não, eu vou contratar o meu primeiro funcionário. Então, eu vou atrás do meu advogado. Doutora Carla Lapoli, desculpe eu cortar o seu raciocínio, mas como é uma conversa que nós estamos fazendo, não uma entrevista, geralmente o empresário, seja ele pequeno, micro, pequeno e grande empresário, o grande não, o grande já tem constituído na sua empresa o seu corpo jurídico, que já resolve tudo isso. A média empresa também já tem, enfim, o seu staff jurídico. A pequena empresa, quando eu digo a que mais emprega numa cidade, é a que mais emprega. Uma loja, um restaurante, que emprega 10 a 15 funcionários. Esse profissional, por que ele não pega? É porque é caro, ele acha que é caro, ele não procurou no mercado. Às vezes, ele vai se dar muito bem procurando um escritório de advocacia na área empresarial e ali esteja a solução dele. Pode ser uma grande saída ou é porque realmente não vai valer a pena para ele? É porque ele não sabe quanto custa e porque ele acha que ele não precisa. Então, assim, até aqui está tudo certo, eu não tenho problema. Então, eu não preciso de um advogado, porque o advogado, culturalmente, vem para resolver um problema, não para evitar o problema. Então, se eu não tenho um problema, eu não preciso de advogado. E aí é onde essas empresas, quando elas deixam de ser pequenas e duplicam o quadro de funcionários, por exemplo, começam a ter problemas grandes. Por isso, do teu comentário que as empresas que já têm um pouco mais de corpo têm um advogado, porque ela passou por esse processo. Eu não preciso, aí eu cresci desordenado e aí eu precisei, porque eu encontrei um problema. Dois profissionais, dois segmentos que eu acho que não levam a problema quando eu procuro. É o contador e o advogado. Né? Eu entendo que é a solução de muitas situações. Exatamente. Aí quando sai, eu já vivi isso, né, na própria pele, fui procurar um contador na questão da receita, pensei, era o fim do mundo quando eu recebi uma carta lá, e eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não tenho conhecimento. Eu levei num contador e ele resolveu o problema e não era tão... Facilmente. Facilmente. Mas, além disso, quais as habilidades, além do conhecimento jurídico, que esse escritório tem que ter, esse profissional tem que ter, quais são os conhecimentos, além do jurídico, são essenciais para esta carreira? Entender de negócio. O advogado de direito empresarial, ele tem que entender de negócio. É um diferencial para esse profissional. E quando eu digo entender de negócio, claro que o ramo têxtil tem as suas particularidades, o de frigorífico tem as suas particularidades, mas de uma maneira geral, negócio é negócio. Então, o advogado empresarial ele tem que entender de negócio para ele poder dar o auxílio necessário para o seu cliente. E aí é onde eu digo, se eu tenho um cliente que é do têxtil, estudar sobre o têxtil. Se eu tenho um cliente que é do agro, estudar sobre o agro. O advogado precisa entender de negócio. Na sua experiência, já com a sua experiência, na sua caminhada, qual é o setor que mais solicita para entender esse negócio? O advogado, ele tem que entender. Qual o negócio mais difícil de entender? É quando já está enrolado? É o negócio que está em ascensão.
onde tudo está crescendo, mas está desordenado, onde a direção não está bem certa. Essa empresa está funcionando, o faturamento está aumentando, as coisas estão acontecendo e a direção, o leme não está bem direcionado ainda. Então, nessa empresa, quando o advogado entra para atuar, ele vai ter que fazer um diagnóstico de todas as áreas, da parte de contratos, da parte empresarial, da parte de gestão, da parte de fornecedores, e aí ele vai ver o que está precisando da atenção mais imediata e fazer um plano de atuação e ir corrigindo cada uma das áreas da empresa. Agora, quando a gente fala aqui quando a gente fala de pequenas empresas, eu tenho um caso específico de que muitas vezes o empresário diz: eu não consigo evoluir, eu não consigo desenvolver, eu não consigo faturar, mas o meu produto é bom, eu não sei por quê. Nós vamos conversar já no nosso segundo bloco aqui hoje, conversando com um assunto que me interessa muito, interessa a você, pequeno empresário, médio empresário, você que é empresário de um modo geral, com a doutora Carla Lapoli, advogada empresarial. A gente volta em seguidinha com o nosso Linha de Fogo. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso Linha de Fogo. Linha de Fogo que vem inovando, vem conversando com especialistas. Isso é muito legal para você, amigo telespectadores. Estou conversando hoje com a doutora Carla Lapoli, advogada empresarial. Ô doutora, quais são os maiores desafios ao prestar assessoria jurídica para empresas em crescimento? A empresa está em crescimento e tal. É ali que ela precisa de uma assessoria jurídica? É ali que ela precisa de... Ela não vai conseguir crescer saudável se ela não tiver uma assessoria jurídica empresarial. E o maior desafio é implantar as alterações que precisam ser feitas para que ela cresça saudável. Por quê? Porque até então o empresário fez do jeito que ele fez e deu certo. Então, ele tem essa visão, mas eu não estou fazendo tudo errado, porque como é que eu estou crescendo? Se eu estivesse errando, eu não estava crescendo. Porém, a partir de um dado momento de crescimento da empresa, se ela não tiver esses processos muito bem controlados, esses números muito bem controlados e essa documentação muito bem organizada, ela não vai resistir a esse aumento de faturamento desordenado, que acaba sendo... não aparecendo de maneira clara quais são os problemas da empresa porque ela não tem esse controle. E aí é onde ela não consegue corrigir para prosperar. Agora, porque ela pode estar crescendo, achando que está crescendo, mas crescendo em linha torta, de repente. Aumento de faturamento não significa aumento de lucro. Então, já começa por aí, né? Faturar mais não quer dizer que eu esteja ganhando mais dinheiro. Pode ser que eu esteja diminuindo a minha margem. E vários processos dentro da empresa precisam ser controlados e daí, juridicamente, para eu conseguir extrair se realmente o meu aumento de faturamento significa o meu aumento de lucro. Repete para mim essa frase que eu achei muito impactante. Como é que é? O aumento de faturamento não significa necessariamente o aumento de lucro. Conheço alguém que está pensando assim. Então não está pensando certo. Por isso que eu pedi para repetir. Quais são os tipos de empresas mais comuns entre os seus clientes hoje? Os seus clientes, os clientes de um modo geral, o advogado empresarial. MEI, SA, enfim. São as sociedades limitadas, né? Sociedades limitadas que são a maioria do tipo de empresa que nós temos aqui em Tubarão e na nossa região, né? Os MEIs, eles são empresas pequenas, né? Eles têm um faturamento muito reduzido e aí entra naquele fator de, eu não sei quanto custa um advogado e eu acho que eu não preciso. Sim. Então, aí, quando essa pessoa ela sai do MEI e vira limitada, é daí onde começam a aparecer os problemas e aí onde ele começa a buscar esse profissional. Então, hoje seriam as sociedades limitadas. Mas, especificamente, o escritório, no caso, a preferência, desde que assine o contrato, interessante não temos Ou as porte. senhoras dizem assim, não pega o MEI. Não temos porte.
né? Tem essa. Não, nós aceitamos qualquer pessoa que queira ter um crescimento ordenado e acredita na atuação do advogado nesse sentido. Como é que é a sua atuação preventiva, já que a senhora falou esta palavra, prevenção, preventiva para evitar litígios empresariais, que é o que acontece muito numa empresa? É o que acontece muito na empresa. Atuar de uma maneira preventiva é a forma mais saudável que o advogado de direito empresarial tem de estar na empresa. Então, são feitos diagnósticos de todos os setores da empresa e aí o que precisa ser melhorado, regulamentado, renegociado, documentado, e aí é feito por ordem de emergência, né? Aquilo que precisa ter atenção primeiro, e aí a gente vai por setor, e atua também nessa parte organizacional da empresa, né? Então, assim, esse exemplo que a gente estava conversando, a empresa está aumentando o faturamento, mas não está aumentando o lucro. A gente faz também essa parte analítica. O que está acontecendo dentro dessa empresa para isso acontecer? O quanto do faturamento está indo em demissões? Por que isso está acontecendo? E aí a gente faz uma atuação junto com o setor de RH para ver qual é o problema da contratação e das demissões e da rotatividade para melhorar essa parte. Nós estamos tendo problemas com os nossos distribuidores ou com os nossos fornecedores, precificação e tudo mais. Então, a gente precisa ver o que acontece nessa área e formalizar que entra o jurídico puro, né? Daí a parte de contratos e tudo mais. Doutora Carla, a gente vê assim, rotineiramente, muito facilmente, a gente vê noticiários dizer assim, olha, empresa tal entrou com recuperação judicial, ou empresa tal faliu, ou empresa aquela empresa faliu, olha, ela pediu recuperação judicial. Esse é o trabalho também do advogado empresarial? Sim, no caso da recuperação judicial e da falência, não é um trabalho exclusivo do advogado, porque esses são tipos de ações específicas, são ações judiciais, né, de recuperação judicial e de falência, que precisam de uma equipe de profissionais. Então, não é só um advogado, um contador, um administrador, e todas essas pessoas agindo em conjunto para fazer o plano e ver como essa empresa vai se recuperar. É engraçado que as pessoas, elas quando vê falência, recuperação judicial, elas têm assim, a empresa agora vai quebrar de vez. Mas, na verdade, é um artifício para que ela possa se recuperar. Por que leva um tempo assim para isso? Judicialmente leva um tempo uma decisão em juízo? Porque ele é um processo complexo. Então, como ele tem várias etapas e precisa de muita análise, acaba demorando. O que para a empresa é vantagem, porque aí ela vai estancando todos aqueles fornecedores, todos aqueles ex-funcionários que ela teria que pagar. Porque ela apresenta um plano para o juiz assim, esse eu vou conseguir pagar tanto, lá em tal data, esse lá em tal data, alguns com deságio, dependendo de acordo. Então, é um artifício para a empresa poder ter dinheiro no caixa para comprar material e continuar produzindo e continuar no mercado. A falência é diferente de uma recuperação judicial? A falência é praticamente a palavra de estudo. Ela se diversifica da recuperação judicial porque ela é no sentido de fazer um fechamento saudável. A recuperação é para a empresa voltar para o mercado, né? E o mais interessante é fazer uma atuação um pouco antes disso, porque quando a gente percebe que a empresa está caminhando para esse sentido, a gente consegue fazer uma atuação mais orgânica, mas também nesse sentido. Vamos fazer um levantamento. O que nós temos? Nós temos dívidas bancárias, nós temos dívidas de rescisão judicial, de rescisão de contratos de trabalho, nós temos dívidas com fornecedores. Nós precisamos pagar um maquinário. Como é que a gente vai utilizar o recurso da empresa para que ela consiga se reerguer e continuar no mercado, inclusive sem precisar de uma recuperação judicial ou de uma falência? E aí a gente administra judicialmente com outros tipos de ação, que não necessariamente de recuperação judicial ou de falência, para administrar esses passivos de banco, passivos de fornecedor e por aí vai. Então, esse é um trabalho específico, não são todos os advogados que prestam, mas que ele é incrível dentro de uma empresa que passa por dificuldades. E o resultado dessa ação, dessa intervenção do direito, dá resultado positivo? Dá resultado. O único elemento dificultador é quando a gente tem um dono da empresa ou uma gestão que não segue a orientação que o advogado deu. Então, mas esse cara me cobrou primeiro, eu fui lá e paguei ele, mas não era o que estava dentro do plano. E aí não vai cumprindo o que foi estabelecido. Fora isso,
a gente tem retorno expressivo positivo Agora, dessa atuação. Eu fico pensando, quando eu chamo quando eu coloco nas mãos, né, de um advogado empresarial, de uma empresa de direito para olhar toda a situação de falência ou recuperação judicial, eu já estou dizendo para você que eu não tenho uma fé, certo? Que eu não tenho uma fé, que eu quero realmente acertar toda essa situação. Mas existe nesse meio, em todos os campos, aquele que não tem boa fé, né, que dizem que vão fazer determinada ação recomendada pelo advogado e, na verdade, pela empresa de direito, que está ali dentro da empresa dele, e não cumpre as determinações. E quando o advogado descobre que ele mesmo está sendo traído? Aí nós temos o nosso Código de Ética e Disciplina, né? E a nossa atuação, eu entendo, vejo como muito parecido com a do médico. A gente tem que ter uma extrema confiança do cliente para mim e minha para o cliente. Se ele está em desacordo com aquilo que nós combinamos, seria o caso de rescisão contratual, porque daí ele está gozando de má fé, indo contra o objetivo do nosso contrato, né? O objetivo que eu quero também trabalhar muito é essa questão de empresas iniciantes. É para esse que muitas vezes nós estamos falando. Porque aquela empresa que já está estabelecida, como nós falamos no primeiro bloco, ela já tem o seu corpo jurídico, já tem uma certa formação, orientação até. Mas aquela empresa que está iniciando, que está nos assistindo agora, para você é muito importante essa conversa aqui. E nós queremos falar no próximo bloco, sobre o processo de atendimento das startups. Nós falamos aqui em empresas que estão iniciando e também gostaria de saber muito quais são os erros que são acometidos, né, mais ainda, mais comuns com uma empresa iniciante. Já a gente já volta aqui para o nosso terceiro bloco, um bloco que está passando muito rápido. O assunto está sendo muito atraente aqui no Linha de Fogo desta quarta-feira, conversando hoje sobre sobre advogado empresarial. Nós traremos outros profissionais de outras áreas aqui também no Linha de Fogo, é claro, não esquecendo do objetivo principal, o político. Esse eu adoro entrevistar. Em breve, o ano que vem, eleição, em breve estarão aqui no Linha de Fogo. Voltamos já em seguidinha o nosso terceiro bloco no Linha de Fogo desta quarta-feira, conversando hoje com a doutora Carla Lapoli, advogada empresarial. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, conversando um assunto extremamente importante, como eu falei, informativo, por que não dizer educativo, né? Estamos conversando com a doutora Carla Lapoli, advocacia empresarial. Doutora, eu deixei no bloco passado um questionamento sobre os atendimentos, processo de atendimento das startups. Já que nós falamos de empresas que em fase iniciais, coisa parecida. A startup, elas estão evoluindo muito em todo o Brasil, digamos assim. Sim. Né? E chegou aqui também, Sim. aqui a startup. E como é que é esse trabalho, como é que é essa aproximação do advogado, da advocacia empresarial com a startup? Então, a gente procura identificar primeiro, né, qual é o objetivo da startup, o que ela está desenvolvendo e por que está desenvolvendo. O objetivo dela é crescer, escalar esse negócio, o objetivo dela é crescer a ponto de ser comercializada por uma outra empresa, porque muitas startups elas já nascem com o objetivo de serem compradas futuramente por empresas maiores do mesmo ramo, né? Então, primeiro de tudo é identificar qual é o objetivo dela, crescer por ela própria, ser comprada. Identificado esse objetivo, aí a gente estabelece um plano de ação jurídica que combine com esse objetivo. Porque se o objetivo dela é ser comprada, eu tenho que ver quais são as regras de compliance ou os objetivos da empresa que ela pretende chamar a atenção para ser comprada. Se ela quer crescer por si própria, quais são os seus próprios objetivos, aí como é que a gente vai caminhar para atingir? Geralmente a startup, ela tem seu objetivo muito claro desde o seu início?
Às vezes não. Às vezes ela não tem essa clareza, mas depois ela percebe que a tecnologia que ela está desenvolvendo, normalmente as startups elas são voltadas para o ramo de tecnologia, né? Vai conflitar com uma grande e ela não vai conseguir ser competitiva. Então ela percebe que esse é o caminho óbvio, né? Mas às vezes não, às vezes ela já nasce querendo ser comprada. E aí ela tem que criar os procedimentos dentro dela para se tornar atrativa para aquela empresa que ela quer que compre. E isso não impede aí mesmo que a advocacia empresarial tem que estar dentro. Crucial. É crucial. Dentro dela. Agora, nós falamos de tecnologia, eu não poderia deixar de perguntar dentro da área da advocacia empresarial também, o impacto que está dando em vários segmentos, que é a inteligência artificial. O que a gente está vendo desse impacto em todos os setores, em todas as empresas, é uma coisa do outro mundo, Sim. certo? Qual é esse impacto que a inteligência artificial ela tem na rotina da advocacia empresarial? Ela ajuda ou retrai um pouco? Atualmente, o reflexo que eu tenho visto disso é negativo. Porque antes desse boom da inteligência artificial, o que a gente via? Alguns outros profissionais que não eram do ramo da advocacia exercendo o papel do advogado. Então, não é incomum a gente perceber, analisar um contrato assim, tá, mas quem foi que fez esse contrato? Ah, mas o meu contador que mandou. Com todo o respeito aos contadores, cada profissional ele tem que estar na sua área de atuação. E a inteligência artificial, ela tem feito esse papel, porque a pessoa acha, não vou contratar um advogado, o advogado vai me cobrar quanto para fazer um contrato? Eu vou fazer na IA. Só que a IA, ela não vai te trazer a personalidade, os aspectos especiais que precisam ter nesse contrato e que um advogado experiente conseguiria colocar. Então, eu vejo que a IA ela veio para favorecer inúmeras questões da vida cotidiana, mas infelizmente tem atrapalhado nesse sentido e as pessoas acharem que pode resolver tudo com a IA, né? A IA pode ser uma faca de dois gumes? Pode. E o que a gente mais tem contato são com contratos que não servem para nada além de demonstrar que houve uma relação contratual, porque tem a assinatura de outras pessoas e o objetivo, mas fora isso ele não regulamenta mais nada. Ela se tornou, sabemos, ao mesmo tempo, dentro da sua área, uma fiscalizadora, uma fiscalização, quer dizer, o empresário ele passa a conhecer melhor o encaminhamento que o escritório está dando? Acredito que sim. Acredito que a tecnologia ela já veio de algum tempo fazendo isso, né? As pessoas conferindo o trabalho, conferindo se aquilo foi feito com propriedade. Mas aí quem atua com bastante conhecimento não precisa ter medo desse tipo de coisa. Aliás, né, você ao contratar um escritório de advogado, que serve para todos, primeiramente a confiança, né? Exatamente. É a certeza da confiança. Se você for e tiver dúvida, é bom nem sentar. Uhum. É bom nem sentar diante de um advogado, né? Tem que ter total confiança. Voltando ao nosso assunto, a senhora falou de compliance aí. Uhum. Falou compliance. Está muito em moda essa coisa inglesa, esses nomes, a compliance, não sei o que e tal. E aí a gente fica meio perdido. Eu nunca ouvi falar sobre isso, compliance. E de repente, quem está na área, quem está em startup, quem está na tecnologia, ele conhece bem esse tema. Uhum. Agora, esse assunto. Agora, como é que o advogado empresarial atua em questões de compliance e governança corporativa? Já estou acrescentando um pouco mais. Uhum. Como é que ele atua? Então, essas duas denominações, né, compliance e governança corporativa, elas são bem afetas à área do direito empresarial, né? Como tu bem colocaste, estão na moda, né? As empresas gostam de dizer que elas têm o compliance, mas são pontos importantes para o desenvolvimento de uma empresa, porque nada mais essas duas denominações, elas estão relacionadas com as leis, com as regras, com os objetivos da empresa. Então, como ela quer se posicionar no mercado e que regras, tanto jurídicas quanto as regras internas, ela precisa seguir para atingir esse objetivo. Então, quando a gente tira a parte do modismo, o compliance ele é bastante saudável e desejável para uma empresa em crescimento, porque
Ele dita as regras para alcançar a direção e o objetivo que ela quer. Agora, em nível de mundo, nós falamos em inteligência artificial, estamos falando em compliance agora, enfim, governança cooperativa e tudo mais. Esses temas são novos para nós, mas já são velhos para países como Estados Unidos, a Europa, enfim, chegou agora, de quantos anos para cá? De uns 10 anos? Não, eu acredito que um pouco mais de 10 anos, mas sim, dos países mais desenvolvidos já são denominações bem antigas. Somente o Japão, hoje, os orientais trabalham muito isso. Bem conhecidas, bem claras, assim. E, curiosamente, né, o compliance, governança corporativa, ele tem vindo com mais força nas novas gerações, nos novos empresários, né? Que já tem essa noção de planejamento um pouco melhor do que o empresariado mais antigo, né? Dentro da advocacia empresarial, daquela que entra na minha empresa, né? O teu escritório entrou na minha empresa e a gente falou em contratos, falamos em faturamento, falamos de como arrumar a minha empresa. Mas existe, as leis estão mudando muito no Brasil, principalmente nos últimos 10 anos. E está acontecendo muitas situações dentro das empresas que a gente tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, como lidar juridicamente, doutora Carla, com casos... Olha bem essa pergunta, esse questionamento. Como lidar juridicamente com casos de assédio ou discriminação dentro da minha empresa? Então, essa pergunta ela é bastante coerente porque a gente acabou de falar sobre compliance, governança corporativa, então a gente está falando das regras que tem que estar bem claras e estabelecidas dentro da empresa. Por quê? Porque é claro que qualquer tipo de assédio ele já é legalmente proibido. Mas quando a empresa ela tem um regimento interno muito forte e ele está sendo sempre objeto de conversa e trabalhado dentro da empresa com a assinatura dos funcionários, com palestras sobre isso, a gente consegue fazer uma defesa mais apropriada para a empresa, demonstrando que ela não foi conivente com aquele tipo de situação. Foi uma situação isolada do funcionário em relação ao outro funcionário ou de alguém da gestão, né? E que tem que ser coibida imediatamente para reduzir o risco de responsabilização o mais rápido possível. Agora, ultimamente tem crescido muito, né, esse tipo de ação. Sim, porque eu não acho que os atos que têm aumentado, mas as denúncias e a busca pela responsabilização de quando isso acontece. Acho que muita coisa ficava omitida no passado. Outro assunto dentro da área que nós estamos conversando é sobre uma empresa média, um pouco de pequena, quer crescer, está chegando na média, ela está focando lá. Ela foca lá e ela assim, eu quero investidores, eu preciso de alguém que injete dinheiro em mim aqui, no meu negócio, para que eu possa crescer bastante. Quais os cuidados jurídicos são essenciais ao firmar contratos com investidores? É simplesmente dizer assim, tu entra com quanto, eu entro com quanto, tu pode vir aqui que tu já é meu sócio. Não é bem assim, é muito complicado, né, essa facilidade, né, doutora? É incrível o quanto eu tenho de experiência com clientes que têm uma empresa de um porte razoável e vem, vai chegar uma pessoa, vai injetar um dinheiro, faz um contrato aí dizendo que ela vai injetar o dinheiro. E aí eu vou fazer reunião, tá, mas como vai ser esse dinheiro? Vai ser o smart money? Vai ser uma sociedade? Vai ser um investimento? Como é que ele vai retornar esse capital? Ele vai ter sempre uma participação da empresa? Ou tu vai retornar esse capital com isso, com aquilo? Então, na verdade, muitas vezes o empresário diz, não, a pessoa vai entrar com dinheiro, mas ela não sabe nem como ela vai estabelecer essa relação. E aí a gente começa por aí. Essa pessoa vai virar uma sócia? Ela é um investidor silencioso? Ele está colocando dinheiro, vai tirar um lucro desse investimento e ele é um investidor que vai poder ter poder de gestão dentro da empresa. Então, isso tudo precisa ser muito bem trabalhado e muito bem documentado, porque o que acontece é que muitas vezes a gente vai documentar uma conversa e as partes se surpreendem porque não é aquilo que elas achavam. Então, assim, não, mas não foi isso que eu propus para ti. Não, mas era isso que a gente conversou. Então, olha a importância de a gente
tornar isso claro, porque isso com certeza depois viraria um processo. Tá certo, vocês viram? Você está me escutando, está me vendo, está nos vendo e está dizendo assim, essa aí eu acabei de falar com um amigo ontem, ele quer entrar de sócio da minha empresa, agora eu sei como é que eu tenho que fazer. É justamente essa importância que a gente quer dar a você, amigo telespectador. Em seguidinho a gente já volta com o nosso quarto e último bloco, aqui conversando hoje com a doutora Carla Lapoli, advocacia empresarial. Voltamos já em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, aqui na nossa UniTV. Lembrando que o programa desta quarta-feira, ele será repetido na sexta-feira, no sábado e também no domingo. Sempre é bom rever o programa para pegar os detalhes, os toques aqui dados. Estamos conversando hoje com a doutora Carla Lapoli, advocacia empresarial, especialista, e nos deu várias dicas, né? Momentos que você, amigo empresário, pode procurar a doutora Carla, que a solução já está tranquila. Doutora Carla, dando continuidade, nós falamos em contrato com investidores e tal, e como garantir, né, que segurança jurídica eu vou ter se eu fizer uma operação internacional? Estou podendo, né? Então... Mas tem recursos internacionais que eu posso fazer, né? Sim, e existem vários contratos que são mais comuns do que a gente imagina de distribuição de produtos entre países, até pela questão dos preços dos insumos, questões de tributação e tudo mais. O mais importante, essencial e crucial nesse tipo de relação é conhecer as leis que regem esse tipo de negociação do país com que está sendo negociado, porque pode haver algumas legislações lá que são impeditivas de alguma coisa que a gente quer fazer aqui ou vice-versa. Então, estudar a legislação do país com que se está contratando para ver se não tem nada que seja incompatível com o que se está fazendo é essencial. E documentar, é claro, né? Fazer um contrato muito bem feito. Poderia dizer assim, no caso mais simplório, desculpa se o meu questionamento não vai estar a contento, mas se eu vou, geralmente a China, digamos assim, made in China, né? Uhum. Made in China lá, tal. De onde é que é isso? Não, eu vou comprar containers de produto lá da China para vir para cá, para minha empresa, pagando os impostos, tudo claro. Certo. Mas vai existir um contrato nesse negócio. Vai existir um contrato, inclusive na cobrança, se é em dólar, se é isso, se é aquilo. Entra esse advogado, entra esse profissional também nessa área? Sim, existem empresas específicas que não são advogados, mas que fazem a parte logística da compra de um container. Mas a negociação em si, os pagamentos, os marcos de pagamento têm que ser celebrados pelo advogado. Então, muitas empresas... A responsabilidade é da empresa, não é de quem está... Exatamente. Uhum. Então, muitas empresas contratam essas empresas especializadas que fazem esse tipo de intermediação e não fazem a junção do advogado nesse tipo de operação e daí encontram problemas. Do container que não vem, do preço que é cotado de uma forma e depois é pago de outra. E daí, como não tem um acompanhamento jurídico, acaba, às vezes, perdendo todo o lucro que teria com a importação. Quer dizer, dá uma entrada, como se dizia, e perde tudo. Às vezes tem container que não vem. E tem situações também que é comprado de materiais, enfim, que não chega, né? E são pagos antecipadamente. Mas acontece muito em Brasília, mas isso é outro assunto que a gente vai conversar futuramente. Agora sim, doutora, o que esperar? Tudo está mudando, tudo está evoluindo.
não é só na advocacia, que a gente pensa que, não, Dura, eu sou advogada há 40 anos, o que eu aprendi lá na academia é a mesma coisa de hoje, Dura. Não mudou nada. Jamais. Jamais. Eu acho que, falamos de inteligência artificial, falamos tudo. O que esperar das tendências jurídicas, doutora, nos próximos anos no setor empresarial? Eu vejo que no Brasil a alteração da lei ela é muito lenta, né? A realidade ela muda muito mais rápido do que a regulamentação daquilo que está acontecendo. Então, o que a gente tem se amparado agora são nas decisões. Então, as decisões elas vão se atualizando na aplicação daquela lei que é antiga, que é prolixa, para poder fazer sentido na nossa realidade agora. Então, eu vejo que a legislação ela vai ter que se desenvolver para acompanhar a questão da inteligência artificial, das novas tecnologias, regulamentar isso para não ficar uma terra sem lei, que a gente chama, né? E por outro lado, eu vejo que o novo empresariado, os novos empresários, eles estão vindo com uma cultura mais aberta. Eu preciso de um advogado de direito empresarial, entender a importância desse profissional para a empresa, do que em detrimento dos profissionais, dos empresários, né? Mais antigos que dizem, não preciso porque eu não tenho problema, eu faço assim, sempre fiz assim e nunca teve problema. Mas às vezes é essa pessoa que tem uma empresa que não é saudável e não entende porque ela não é saudável. Agora, geralmente se escuta, se vê, se ouve, que política não é comigo. A política não é comigo, mas é justamente na política que as transformações e as leis surgem. Exatamente. Como é que esse processo de uma advocacia empresarial, essa relação do que está acontecendo no Congresso Nacional? Não falando partidariamente, é claro. Não falando partidariamente, mas infelizmente, agora uma opinião pessoal minha, né? Eu acredito que a OAB ela se coloque como uma instituição. Eu sou a OAB, eu faço aqui as minhas funções, mas a gente poderia e deveria ter um relacionamento, um diálogo muito melhor do que acontece, muito melhor com o que acontece com o poder público, porque reflete na nossa profissão diretamente. Então a gente não tem essa atuação expressiva como poderia e deveria ter para esse diálogo ser mais estreito. Agora a senhora vê, falando em relação, a gente acha e percebe que advogados têm relação com o fórum, têm relação com o juiz, têm relação com o promotor, têm relação com a ação da empresa. Mas não, ela é muito mais ampla. Esses atores que eu falei agora, esses protagonistas, eles talvez sejam para os finalmente, mas o antes eu tenho que tratar e verificar o que está acontecendo de mudança no país. O país está muito rápido, o país está atrasado em relação a mudanças? O país está atrasado em relação às mudanças. A regulamentação dessas mudanças, a compreensão do que a gente está vivendo atualmente, a gente está em uma velocidade incompatível com a velocidade da tecnologia. E isso está impactando, sim, na realidade das empresas, que é do que nós estamos falando, né, da advocacia empresarial, porque não está acompanhando. É pena que os nossos políticos também não estão acompanhando o desenvolvimento da tecnologia, né? Exatamente. Eles estão usando nem a tecnologia da cabeça, muitas vezes, né? Que é pensar, né? Principalmente essa, que é muito difícil. Pensar dói em Brasília, sei disso. Mas o último questionamento que estou me fazendo agora, qual é a importância da política interna bem estruturada para evitar riscos jurídicos numa empresa? Esqueci de fazer essa pergunta para a senhora. Então, essa estruturação estratégica ela acontece lá do começo. Quanto antes o advogado entra na empresa, mais saudável isso vai se estruturando e desenvolvendo conforme a empresa vai crescendo. Mas toda hora é hora. A gente sempre dá um jeito, entra e resolve e implanta. Um pouquinho mais de dor, mas implanta e a empresa cresce e vai em frente com bastante saúde financeira e saúde organizacional, né? Então, é extremamente importante a empresa saber qual é a sua direção, que a gente falou isso aqui inúmeras vezes. Falamos bastante. A startup, ela quer ser comprada ou ela quer se desenvolver? A minha empresa, eu estou desenvolvendo ela para ela ser
uma empresa de faturamento grande, ou eu quero escalar. Esse escalonamento vão ser de lojas próprias, por exemplo, ou eu vou implantar um sistema de franquia. Porque aquela pessoa que tem a ideia e ela abre uma empresa e essa empresa tem faturamento de 50 mil reais. Se ele tem a intenção de que ela seja escalável no sistema de franquia, quando ela nasce, a primeira loja já tem que ter isso no coração dela. Então, é aí onde a gente estabelece tudo isso, para onde eu quero chegar. Eu entendo errado, tenho certeza, antecipadamente já quero definir isso, de que se eu tenho uma empresa e quero fazer uma franquia, a minha intenção acha que eu estou evoluindo, que eu estou desenvolvendo, simplesmente jogar uma franquia ali em Laguna, por exemplo. Uhum. Né? Ah, tá tudo resolvido. Não é bem assim, né, doutora? Não. Tu entendeu a minha colocação aqui? Uhum. Eu tenho uma empresa, eu tenho um restaurante, entrevistei aqui o Scatola, inclusive. O Scatola tem ideias de fazer franquias, por exemplo. Aí o dono do Scatola disse, não, eu quero fazer uma franquia lá em Laguna, em Florianópolis. Sim, não é bem assim. É mais complexo do que isso? É muito mais complexo. Inclusive, é a empresa que duplica a quantidade de funcionários e está faturando menos. A empresa que abre filiais e cada vez que ela abre uma filial, ela deixa de ganhar dinheiro. Olha só. Então, não quer dizer necessariamente crescer, aumentar o volume, significa crescimento, né? Doutora Carla Lapoli, eu gostaria de ter muito mais tempo com a senhora, porque esse assunto aqui foi fascinante, um assunto muito importante, muito interessante. Estou muito feliz com a sua presença aqui e a produção do programa, e nós agradecemos muito a sua disponibilidade. Muito obrigado. Suas considerações finais e deixe um recado para os novos, jovens advogados que desejam atuar nessa área. Eu quero agradecer pelo convite, a participação foi uma conversa muito gostosa, a gente conseguiu desenvolver vários temas que às vezes não são trabalhados pelas pessoas, então eu quero novamente agradecer pelo espaço, pela oportunidade, foi um momento muito agradável. E para os novos advogados que estão pensando em se estabelecer na área do direito empresarial, o recado que eu dou é: entendam de direito, mas entendam de negócio. É assim, e, acima de tudo, estudem. Estudem, claro, estudem bastante. Estudem muito. Assim, o Linha de Fogo chega a seu final nessa quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Repetindo que esse programa será repetido na sexta, sábado e domingo aqui pela nossa UniTV. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira com um novo bate-papo, uma nova conversa aqui, somente na nossa UniTV. Muito obrigado pelo carinho.